O debate realmente está acalorado. Nós estamos passando por um processo, nesse momento, um momento histórico do Brasil e que o país todo está acompanhando muito de perto o parlamento. E nesse momento gostaria de cumprimentar todos que nos assistem pela TV Senado e por todos os outros meios de comunicação. O Brasil hoje, vários meios de comunicação transmitiu a sessão do plenário ao vivo, porque as pessoas todas querendo, na verdade, encontrar o que nós todos estamos procurando, uma saída. E óbvio que nesse momento se voltam para o plenário do Senado Federal buscando essa saída. Senador Paim, no domingo, a Rede Globo de televisão, durante boa parte da tarde, mostrou uma entrevista com um dos seus atores. E ao falar da Rede Globo aqui, quero fazer um parênteses, eu não me filio àqueles que demonizam a TV Globo. Pelo contrário, a Rede Globo de televisão, a meu ver, tem uma bela contribuição ao Brasil, principalmente no que se refere à integração nacional. Essa emissora brasileira, do Oiapoque ao Chuí, de canto a canto do Brasil, tem contribuído para esse país e muito. Então, não faço parte daqueles que diz que a Rede Globo é um mal e que é o grande demônio que afronta a vida desse país. Como toda corporação defende os seus interesses, ora contribui, pode ser que tenha seus erros também, e assim é que a vida segue. Mas, no domingo anterior, ela tinha feito uma entrevista com um dos seus atores que era a favor do impeachment, e nesse domingo passado fez uma entrevista também com outro ator que é contra o impeachment. No outro domingo tinha falado a entrevista foi com o ator que admiro muito, o Ari Fontoura, e nesse domingo com o ator Zé de Abreu, grande ator, embora nós temos pensamentos totalmente diferentes, mas fiquei perplexo com a entrevista dele, porque no meio da semana ele tinha tido um entreveiro num restaurante, nesse momento de debate muito acirrado que está, e ele cuspiu no rosto de uma mulher que estava no restaurante, cuspiu no seu prato e cuspiu também no seu marido. Bem, eu achei que naquele espaço que a Rede Globo de televisão estava dando para o ator Zé de Abreu, achei que ele fosse se retratar, ou pelo menos pedir desculpa, ou dizer que no momento do nervoso, talvez tivesse exagerado, ou pedisse desculpa, mas não. Ele, além de ter ido para as redes sociais defender essa conduta, disse que a fazia em homenagem a Jean Willis, e por aí vai. E eu fiquei perplexo, porque é um grande ator. Não se tira aqui os méritos do profissional. Mas ele teria que ter, a meu ver, o entendimento de que um ator, principalmente um ator do naipe dele, da Rede Globo de televisão, ele é um formador de opinião muito importante. Ao se referir ao senador Cristóvão Buarque, ele se referiu ao velhinho babaca. Então, eu faço esse reparo para fazer até um desagravo ao senador Cristóvão de Buarque, que é um dos grandes políticos brasileiros, um dos homens mais serenos no debate, que tem muito a ensinar a Zé de Abreu e a muitos outros que não conseguem entender o debate nesse momento. Eu, por exemplo, me filio àqueles que votam pelo impeachment e tenho defendido acirradamente aqui. O senador Paulo Paim é um dos que é contra o impeachment e é um dos senadores que eu tenho aqui mais vínculo e mais respeito. Ele consegue fazer um debate de qualquer assunto e dos assuntos mais polêmicos. E cito aqui, por exemplo, o debate da terceirização, que ele conseguiu rodar o país inteiro fazendo o debate da terceirização. Que eu saiba, em nenhum dos estados foi desrespeitado. Nenhum. Só quero dar o testemunho, Vossa Excelência, que todos, independente de partido, me trataram com muito carinho. No seu estado, então, com a sua companhia,
foi sempre na Assembleia Legislativa, a casa lotada, e percebi isso que Vossa Excelência fala, né? Mesmo nesse debate, veja que eu tento apontar um caminho, tento construir um caminho junto com todos os senadores e deputados. Inclusive, dialogamos muito com Vossa Excelência, independente das posições que nós vamos ter que votar no dia 12, ninguém vai esconder a sua posição, que é o que nós dois, francamente, o fizemos. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Exatamente essa tem sido a linha. E mais, além de fazer debates de temas polêmicos, ele tem andado por esse país inteiro. Que eu saiba, e eu tenho visto, ele não tem sido nem hostilizado nas redes sociais, nem nos aeroportos, nem por onde. Pelo contrário, tenho visto várias pessoas que pensam o contrário dizer respeito o senador Paulo Paim. E eu pergunto por que pessoas que defendem a mesma posição, uns são hostilizados, outros não. Depende muito de como se porta com os contrários. E o senador Paulo Paim recebe e colhe respeito, principalmente porque planta o tempo inteiro. Aqui, eu creio que desde os funcionários da casa até o presidente da casa, ninguém pode dizer o contrário, porque é o que eu vejo aqui, estou um ano e pouco aqui no Senado Federal e vejo isso. Então, esse debate, senador Paulo Paim, quando um ator do naipe do José de Abreu se refere aos contrários dessa forma, é um debate que não ajuda a contribuir e nem ajuda a construir o caminho que ele tanto diz querer, que é de uma sociedade melhor. Porque quando você chega ao ponto de se referir às pessoas idosas, às mulheres, porque nós temos que falar isso sim, não é demagogia. Eu rodei um pouco alguns estados, inclusive, com a Procuradoria da Mulher, fazendo esse debate, que alguns minimizam, mas é muito importante que as mulheres participem mais do processo político. E é muito importante também que a gente faça essa afirmação, porque não adianta jogar pelo tapete. As mulheres ainda são muito injustiçadas nesse país. É importante a gente fazer esse debate. Agora, quando um formador de opinião vai contra, não importa se ela é coxinha, se ela é petralha, que ele diz, que esse debate pequeno, esse debate raso que não ajuda a construir nada e não ajuda a apontar caminhos. Não importa, temos que respeitar. Fiz esse preâmbulo, senador Paulo Paim, porque creio que nós precisamos, essa casa é um amplificador e ela precisa também, às vezes, fazer esse contraponto. Dito isso, também quero me pronunciar a respeito hoje, foi muito citado aqui, sobre o constitucionalista Alexandre de Moraes, onde foi feita uma desconstrução, porque ele teria sido apontado como, num possível governo do presidente Michel Temer, ele seria advogado-geral da União. E desconstruíram a pessoa dele aqui hoje, de que ele não teria estatura moral para participar do governo ou de ser ministro, porque fora, em determinado momento, advogado de Eduardo Cunha. Eu quero fazer esse reparo, senador Paulo Paim, que ora preside essa sessão, porque eu pergunto se o Alexandre de Moraes, eventualmente, tivesse sido o procurador da República que tivesse acusado Eduardo Cunha, eu perguntaria se estaria sendo feito o mesmo comentário a respeito dele, ou se, eventualmente, ele tivesse sido um juiz que recebesse alguma acusação contra o Eduardo Cunha, se estaria sofrendo essa mesma desconstrução. Eu digo isso porque o processo no Brasil, senador Paulo Paim, ele, para se desenvolver, ele precisa de 3 pilastras. Ele precisa da acusação, que é o promotor público, precisa do juiz e ele precisa de um advogado. Sem a ampla defesa, sem a defesa, não tem como decorrer esse processo. Esse processo de impeachment, por exemplo, contra a presidente da República, se não tivesse a defesa, ele não teria como ir à frente, porque faltaria a defesa. Mas, em determinado momento, parece que endeusamos a acusação e o juiz e demonizamos o advogado daquele que defende o réu. Todo réu precisa de ter um advogado. E não se pode confundir em momento algum a conduta do acusado com a do advogado. É possível que na sua vida jurídica, Alexandre de Moraes tenha tido inúmeros clientes.
E não dá para confundir a conduta e tentar enxovalhar a postura desse grande advogado por causa dos seus clientes. Ele é um dos maiores constitucionalistas, independente se vai ser indicado ou não, mas queria fazer essa ressalva porque, nesse momento do debate acirrado, o debate vai ficando menor, vai apequenando e, às vezes, biografias que demoraram vidas inteiras para serem construídas são destruídas em minutos. E dessa tribuna, essa tribuna talvez as pessoas não saibam, mas isso aqui tem um poder imenso. Isso vai a todos os cantos do país e ressoa e serve também de fonte para inúmeros órgãos de imprensa pelo país afora. Mas, feita essa ressalva, senador Paulo Paim, também quero falar sobre aquela sessão que os 367 deputados votaram sobre o impeachment no domingo, lá na Câmara dos Deputados. Tenho visto, inclusive da própria imprensa internacional, não sei se um pouco contaminado, mas demonizando muito as reações dos deputados. Porque votaram pelo seu Estado, ou porque votaram pela família, ou porque votaram por Deus. Eu faço o raciocínio da seguinte forma: os deputados tinham 15 segundos para se pronunciar. Poderiam simplesmente pegar o microfone e dizer sim ou não. Alguns falaram, eu votei pelo meu Estado, e nada mais do que justo. Ele é representante do Estado, então pelo Estado dele. Não era o momento de fazer um debate jurídico, era o momento de dar o voto. Aliás, aconselhável seria que simplesmente dissesse sim ou não ao parecer da comissão. Mas votaram, uns votaram pela família, outros pelos filhos, outros por Deus, outros enrolados na bandeira. Eu digo que foi um momento de ebulição da nossa democracia. Um momento em que os deputados foram ali e votaram, poderiam ter votado a favor da presidente Dilma. Eu não sei se estariam sendo demonizados dessa forma ou não. Mas o certo é que houve ali a votação e se expressaram da forma que bem entenderam. E o parlamento, ele é livre para... O parlamentar, ele tem a liberdade de se pronunciar como queira. Houve momentos de, vamos dizer assim, de maior exaltação, houve momentos de infelicidades, eu não tenho dúvida. O voto do deputado do Rio de Janeiro, que elogiou o coronel Ustra, eu creio que conseguiu aí a desaprovação de mais de 70% dos que ouviram. Eu diria quase que unanimidade. Exato. Só foi generoso, mas vamos ficar nos 80, então. Por aí, mas eu creio que ele conseguiu desagradar gregos e troianos. Mas está ali, e quem o fez isso publicamente, com certeza terá as consequências ou a favor ou contra do seu voto. Mas o certo é que eu não vejo que a votação, a forma como os parlamentares votaram ou declararam o seu voto, possa comprometer aquele momento. Dito isso, senhor presidente, tenho visto também aqui uma desconstrução muito forte do vice-presidente. E aqui não vou me ater à pessoa do vice-presidente Michel Temer, mas sim da instituição do vice-presidente da República. O que é essa figura? E a pergunta, para que serve um vice-presidente? Em primeiro lugar, como a nossa Constituição Federal declara, no artigo 79, o vice-presidente é o substituto do presidente nos seus impedimentos e deve sucedê-lo no caso de vacância do cargo. Diferentemente do período democrático entre 46 e 64, independentes as candidaturas do presidente e do vice-presidente da República, nosso ordenamento jurídico atual estabelece que ambos são eleitos conjuntamente na mesma chapa. Então, eu vou repetir, ambos são eleitos conjuntamente na mesma chapa. É o que prescreve o parágrafo único do artigo 77 da nossa Carta Política nos seguintes termos: a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado.
Além disso, para que se compreenda a significância simbólica da vice-presidência, cito o artigo 78 da Carta Magna Brasileira. O presidente e o vice da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E por que menciono isso aqui? Por que menciono a Constituição brasileira nesse momento? Faço isso para afastar, de modo contundente, qualquer argumento no sentido de que o atual vice-presidente não teria legitimidade para assumir no caso de se concretizar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tais argumentos carecem de conteúdo, senhor presidente, sem qualquer fundamento jurídico, os quais só me dou o trabalho de rebater, porque há aqui e ali algumas vozes irresponsáveis e oportunistas que insistem em repeti-lo como se fosse um mantra. Mas a verdade é cristalina e irrefutável. O vice-presidente é eleito juntamente com o presidente da República, o que faz com que mais de 54 milhões de votos recebidos pela presidente Dilma nas últimas eleições sejam também do vice-presidente Michel Temer. Ele é tão legítimo quanto ela no cargo que ocupa. Dessa forma, senhoras e senhores senadores, considero que a mera insinuação de uma suposta falta de legitimidade por parte do atual vice seja por si só um ato que não contribui com a pátria brasileira. Um verdadeiro atentado contra a nossa democracia. Razão pelo qual manifesto aqui nessa tribuna o meu completo repúdio a esse tipo de estratégia política. Pois bem, na semana passada, aqui no Senado, e creio que já estimulado por esse tipo de debate de falta de legitimidade do presidente, foi apresentado a PEC número 20 de 2016, que propõe a antecipação das eleições presidenciais para outubro próximo, mês em que se realizariam juntamente com as eleições municipais. Com todo respeito aos signatários dessa proposta e considerando que haja da parte deles, de fato, boa intenção, registro aqui minha total oposição a ela. Não podemos mudar as regras no meio do jogo. Sou contra a PEC número 20 de 2016, porque no plano jurídico, convocar novas eleições fora do prazo previsto na Constituição atenta contra o princípio republicano que prevê a periodicidade dos mandatos. Entendo-a, portanto, flagrantemente inconstitucional. Mas, senhor presidente, daqui a mais ou menos, no máximo a 15 dias, mas propriamente pelo dia 11 ou 12, teremos um desfecho aqui do pedido de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma. Pelo que vejo aqui na casa e pelo sentimento, o pedido será aceito. E aí a pergunta que fica: a quem interessa um vice-presidente assumir, mesmo que seja por apenas 180 dias, o governo de forma enfraquecida? Ele é o legítimo vice-presidente da República, eleito com mais de 54 milhões de votos, que deverá substituir a presidente em seus impedimentos e sucedê-la em caso de vacância do cargo. Sendo bastante franco, qualquer coisa diferente disso ou é um grave equívoco ou cheira a golpe de Estado, típico de republiquetas, pois representa uma quebra indevida da normalidade inconstitucional do Estado Democrático de Direito. Quero fazer aqui uma necessária digressão histórica para demonstrar a enorme correlação entre o respeito ao Instituto da Vice-Presidência da República e a normalidade institucional nesses nossos 127 anos da República. Em nossa história republicana, o cargo só deixou de existir durante o regime de exceção da era Vargas, quando as Constituições de 1934 e 1937 deram mais poderes ao presidente da República. Vejo, senhores, que até na ditadura militar havia vice-presidentes da República.
Ademais, ao longo de todos esses anos, sempre que, por qualquer razão, o presidente não pôde completar o mandato e se respeitou a institucionalidade, mesmo nos momentos mais difíceis, o Brasil navegou por águas mais tranquilas. Foi assim quando assumiram Nilo Peçanha e Delfim Moreira, na República Velha. Foi assim também com José Sarney e Itamar Franco na Nova República. Diferentemente, quando se adotaram soluções paralelas à legalidade, quando não se respeitaram as regras constitucionais, isso deu ensejo a golpes de estados ou graves desequilíbrios institucionais. Foi o que ocorreu com o vice-presidente Vital Soares, que não assumiu por causa da Revolução de 30. Foi o que quase ocorreu em 55, quando o presidente Café Filho licenciou-se do cargo por motivos de saúde e o presidente da Câmara, Carlos Luz, tentou impedir a posse do candidato já eleito à presidência, Juscelino Kubitschek. Felizmente, sem sucesso. Também houve convulsão no cenário político quando Jânio Quadros renunciou e os militares não permitiram a posse do vice-eleito João Goulart, o que levou ao golpe civil-militar de 64. E, por fim, pouco lembrado, mas muito importante, foi o episódio da morte do presidente Costa e Silva, em 1969. Seu vice-presidente, Pedro Aleixo, que era civil e, apesar de ter apoiado o golpe de 64, tinha se posicionado contra o ato institucional número 5, em 68. Foi impedido de tomar posse pelos generais da ditadura. Eles formaram uma junta governativa provisória que comandou o país por 2 meses até a posse de Garrastazu Médici. E esse presidente, com os poderes conferidos pelos atos institucionais, governou o Brasil com mão de ferro na primeira metade da década de 70, reconhecidamente os anos mais obscuros da ditadura militar. Por essas razões, senhor presidente, acredito que esse é o momento de formarmos uma coalizão, de buscarmos uma saída pelo Brasil, mas da forma institucional e constitucional que está, que seria copiarmos o modelo que fizemos após o término do mandato do ex-presidente Collor. Diferentemente do impeachment, que não é golpe, como alguns gostam de repetir até exaustão, o impeachment é um instrumento absolutamente legítimo, previsto em lei na Constituição da República, que já foi utilizado com sucesso em 92 e cujo rito, inclusive, foi recentemente esclarecido pelo STF. Tudo isso dito e devidamente esclarecido, eu gostaria de lembrar aqueles que tentam desconstruir a imagem do vice-presidente de que o nome de Michel Temer foi uma escolha do próprio partido que hoje governa o país. Escolha, até hoje, que considero excelente. Foi escolhido, aliás, por 2 vezes. Digo isso porque, evidentemente, Michel Temer é um homem público de visão com história pessoal de absoluto respeito às instituições democráticas e possui todas as condições necessárias para assumir a presidência da República. O vice-presidente da República é um político experiente e um jurista renomado, bacharel e doutor em Direito, com diversas obras publicadas. Além da experiência como vice, e já me encaminho para o final, senhor presidente, além da experiência como vice... o tempo necessário para o seu pronunciamento, que eu mudei para todos os outros, e Vossa ali elegantemente ficou assistindo, mais de 7 senadores colocaram a posição contrária à sua, inclusive eu, e Vossa Excelência ouviu tranquilamente, agora é a sua vez. Vossa Excelência é um gentleman. Muito obrigado. Mas, como dizia, senhor presidente, o vice-presidente da República é um experiente jurista, um renomado constitucionalista, doutor em Direito e com diversas obras publicadas. Além da experiência como vice nos últimos 5 anos, na seara legislativa participou da Assembleia Nacional Constituinte e foi deputado federal em 6 legislaturas, tendo ocupado a presidência da Câmara dos Deputados em 3 ocasiões. Iniciou a vida profissional na década de 60 como advogado e ingressou no serviço público em 1970, como procurador do Estado de São Paulo. Na década de 80, chegou a procurador-geral do Estado de São Paulo e foi também secretário de Segurança Pública do governo de Franco Montoro.
onde criou, em 1985, a primeira Delegacia da Mulher do Brasil e instituiu a Delegacia de Proteção aos Direitos Autorais. Nesse momento difícil que atravessamos, de aguda crise econômica, instabilidade política e desagregação social, não devemos flertar com outras soluções que não seja a que a Constituição nos apresenta. Ao contrário, é justamente na diversidade que se testa o nosso espírito democrático e que se pode provar a solidez das nossas instituições. Felizmente, caso a presidente Dilma venha a ser afastada por decisão do Senado, não tenho dúvida de que o vice-presidente Michel Temer será um excelente presidente da República, com visão de Estado, habilidade política, conhecimento jurídico e serenidade suficiente para formar uma grande equipe ministerial e o governo de coalizão capaz de reunificar o país em torno de um projeto nacional. Eu não tenho dúvida, senador Paulo Paim, que esse caminho é que nós todos esperamos. Não conheço pessoalmente o vice-presidente da República. Faço isso por entender que a melhor saída para o país é construirmos, nesse momento, uma coalizão e que o presidente, o vice-presidente ou o futuro presidente possa ter também a habilidade de conversar com o parlamento. Habilidade essa que, com todo o respeito que tenho pela presidente da República, atual presidente Dilma, já falei isso em outras oportunidades, mas tentamos por várias vezes, e aliás, boa parte dos senadores que hoje tentam encontrar um caminho, apresentando a PEC de novas eleições, esse mesmo grupo vem tentando há algum tempo diálogo. Me lembro que no ano passado, um grupo de 9 senadores, senador Paulo Paim, do qual eu era signatário, nos reunimos. Que eu me lembro agora, senadora Ana Amélia, senador Capiberibe, senador Regufe, senador Romário, senador Moca, senador... Sei que era um grupo de 9 senadores. Mas chegamos à conclusão de que precisávamos encontrar uma saída para aquela polarização, aquele fla-flu. Esse mesmo raciocínio que se apresenta hoje com a apresentação da PEC. E atravessamos a rua e fomos ao Palácio do Planalto, nos oferecer. Mas, como tem o ditado, diz que oferecido não tem preço, os 9 senadores fomos recebidos pelo secretário do ministro. Nos ouviu, fez cara de quem achou bonitinho, que legalzinho, que bacana a proposta de vocês, deu um cartão e ficou de dar um retorno para o senador Cristóvão e o senador Capiberibe, que lideravam aquele movimento. Estamos esperando até hoje. Não houve um interesse. Olha, senador Paulo Paim, eram 9 senadores. 9 senadores de um total de 81 é alguma coisa. Mas não foi possível o diálogo. Mas cada um sabe a dor e o prazer do que é se portar da forma que é, e talvez o raciocínio da Casa Civil naquele momento era esse. Não sei nem se a presidente da República chegou a ficar sabendo que fizemos essa proposta. Mas o certo é que não foi um governo aberto. Eu tenho visto aqui dizer que é a oposição ocupada e que a oposição travou esse país e que a oposição não se contentou com a derrota. Pode até não ter se contentado com a derrota, mas não se contentar com a derrota é próprio dos que perdem, e nem por isso os governos são inviabilizados por isso. A oposição é muito pequena para conseguir inviabilizar qualquer coisa. Na verdade, o governo se construiu e se desconstruiu por si só. Eu vejo que foi mais uma guerra fratricida política entre a própria base e o partido do governo e o governo, de que propriamente a ajuda da oposição. Nesse momento em que encerro, o senador Paulo Paim, já agradecendo a sua benevolência pelo tempo que me concedeu, digo que nós temos uma saída e precisamos encontrá-la, porque até agora o que se nota é que todos procuram, mas sabemos que ela é urgente e necessária. Agora há pouco foi falado aqui a dificuldade que está todos os estados, os municípios quebrando. Agora, uma coisa eu não sei qual é a saída ainda. Eu só sei que, dentro da minha linha de raciocínio, do que eu tenho visto, do que eu tenho acompanhado aqui, a saída não está na permanência da presidente da República.
Muito obrigado, senador Paulo Paim.